Olá, nós somos o grupo 7 da disciplina de Engenharia de Software do professor André Brandão, ministrada no primeiro quadrimestre de 2025 na Universidade Federal do ABC. Nosso grupo produziu o software chamado Watchlet e é composto pelos integrantes Alessandra Fuji, Carolina Ricomi, Guilherme do Forte, Letícia Martins, Matheus Prando, Milena Paes. Bom, iniciando pelos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODS, o nosso projeto ele se baseia em três. A de número 7, Energia Acessível e Limpa, a de número 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, e de número 12, Consumo e Produção Responsáveis. Aprofundando um pouco mais a definição do nosso tema, o projeto consiste em um sistema de compra e venda de energia elétrica entre usuários de veículos elétricos e híbridos. O nosso foco é o desenvolvimento de um aplicativo e uma estação de carregamento, tendo como objetivo incentivar o usuário a realizar a compra de energia elétrica em um horário de tarifa mais baixa e revender em um horário de tarifa mais alta, que eu vou explicar um pouquinho mais à frente. Assim podendo reduzir os custos e gerar lucro para esse mesmo usuário, além de incentivar o mercado sustentável e reduzir a dependência de usinas termoelétricas, impactando diretamente em aspectos econômicos, ambientais e tecnológicos. Explicando um pouco melhor sobre o sistema de compra e venda, é importante citar a tarifa branca, que é uma modalidade tarifária criada pela Enel que sinaliza ao cliente a variação do valor de tarifa cobrada conforme o dia e o horário de consumo. Então, qual que é a nossa ideia? Incentivar o nosso usuário a fazer a compra no horário fora de ponta, que seria um horário onde o quilowatt-hora está mais barato, e vender esse mesmo quilowatt-hora no horário de ponta, onde ele está mais elevado. E com isso, o nosso usuário teria lucro em cima dessa transação. Para desenvolver esse sistema, definimos nossos processos de engenharia de software, seguindo a abordagem de desenvolvimento incremental com método ágil individualizado, visando um processo cíclico e gradual com entregas progressivas de valor e funcionalidade ao cliente. Faremos uso adaptado de elementos de metodologias de gestão como Scrum e Kanban, e nos guiaremos seguindo as etapas essenciais de especificação, por meio da engenharia de requisitos, projeto e implementação, testes e evolução do software, uma perspectiva de melhoria contínua e suporte às demandas dos usuários. Então, na fase atual, vamos nos concentrar na especificação do sistema e na modelagem. A nossa engenharia de requisitos vai ser desenvolvida nos processos de licitação e análise, validação e gerenciamento de requisitos. Na licitação e análise serão extraídas as necessidades do cliente, com entrevistas guiadas e pesquisas. A validação será feita através de protótipos, que serão avaliados e aprovados pelos stakeholders. E o gerenciamento será realizado através da matriz de esforço e impacto. Então, o esforço será medido através da equipe, pela dificuldade das tarefas, e o valor será relacionado ao impacto e é definido pelo cliente. Os requisitos funcionais do sistema são o registro de usuário, onde o motorista deverá cadastrar informações pessoais veicular, localização das estações próximas do usuário para compra e venda através de um geolocalizador, limitador de quilowatt. Com o auxílio de um watímetro digital será mostrada a quantidade máxima de energia que poderá ser comprada ou vendida. Pagamento, com histórico de transações, relatórios financeiros e saque de valores acumulados. Notificações, em que será notificado quando o veículo tiver finalizado a compra, ou seja, quando ele tiver sido carregado. Avisar ao fim da transferência de energia da venda. E oscilações de preços de compra e venda para que ele escolha o melhor momento para vender ou comprar a energia. Referente aos requisitos não funcionais, usabilidade, o aplicativo deverá ser de fácil uso e intuitivo para o usuário. Desempenho, com o tempo de transação financeira e de desbloqueio do conector para o carregamento de no máximo 2 segundos. Proteção e segurança. O aplicativo deverá
pedir a autenticação por meio do token e senha na etapa de transferência e de venda de energia e operacional. O sistema deve garantir que não tenha falhas e, caso tenha falhas, deverá ser acionada uma autocorreção. Falando agora de modelos, nós produzimos um de casos de uso, que é o nosso modelo de interação, em que cada caso vai representar uma tarefa que precisa de uma ação externa. E essa ação externa vai ser realizada por uma pessoa ou um sistema, que aqui dentro vai ser chamado de ator. Produzimos também 2 modelos comportamentais de máquinas de estado, um para o lado do totem e um para o lado do aplicativo mobile. Então, cada um desses modelos vai mostrar o comportamento do sistema em resposta a um evento externo ou interno. E produzimos um modelo contextual, um diagrama, né, em BPMN, que é o Business Process Model Annotation, que é a nossa anotação gráfica que explica o fluxo de negócios. Então, mostra cada jornada de negócio, cada atividade ser tomada por um usuário, então, cada caminho que um usuário pode levar para tomar qualquer ação dentro do sistema. E só passando rapidamente esse nosso diagrama de casos de uso, que tem como atores um comprador e um vendedor. Esse aqui é o de máquina de estados, do totem, que é um pouco mais enxuto, e o máquina de estados do aplicativo mobile, que é um pouco maior, porque tem mais ações para serem tomadas pelo celular. Iniciando a leitura do nosso diagrama BPMN pelo lado do usuário, o aplicativo deve ter sido baixado e acessado, então a gente confere se é um cliente cadastrado. Se sim, ele vai fazer o login, se não, ele faz o cadastro, preenche dados e cria o usuário e senha. Então, ele vai escanear o QR Code do totem e autenticar o totem, solicitar o destravamento do conector do totem. Se der tudo certo, ele vai destravar o conector, se não, vai retornar um erro e aqui a gente tem um fluxo de erros para mandar essa solicitação novamente. Ele retira o conector do totem e pluga ao veículo. O totem vai reconhecer que o conector foi plugado ao veículo e vai exibir um menu de operações. Ele vai fazer a requisição da operação que ele deseja e aqui a gente vai iniciar ou um fluxo de compras ou um fluxo de vendas. Caso o usuário genérico solicite a operação de compra, o próprio sistema começa a identificá-lo como um comprador, o qual precisa escolher o percentual de energia a ser comprado. E também precisa validar as informações que são exibidas na tela do totem. Dessa forma, o totem também solicita a inserção da senha de autentificação para confirmar a identificação do usuário. Além disso, o totem também verifica a quantidade de energia que está disponível na operação. O próprio software também vai realizar uma comparação, ou seja, verificar se a quantidade desejada pelo usuário é menor que a quantidade disponível. Se sim, ele realiza a integração com a instituição financeira para pagamento, que foi inserida no momento do primeiro cadastro. Caso o pagamento não seja aprovado, nós temos a finalização dessa operação. Porém, se o pagamento for aprovado, é inserida uma requisição para o totem que começa a realizar o carregamento, até que a carga esteja completamente carregada. Dessa forma, uma mensagem é exibida para o usuário que vai passar a retirar o conector plugado no veículo e devolvê-lo para a base do totem. Assim, uma mensagem também é exibida no totem que irá realizar o encerramento da sessão. Também é exibido no próprio aplicativo uma mensagem sobre a finalização da operação. Assim, nós temos
o fim do nosso fluxo. Caso a opção desejada seja a venda, o usuário vai escolher o percentual de energia a ser vendido, vai validar as informações na tela do totem e inserir a senha de autenticação. Após a inserção da senha, o sistema verifica a quantidade de energia disponível. Se a quantidade selecionada for menor do que a disponível, o sistema faz a integração com as instituições financeiras para pagamento. Caso o pagamento não for aprovado, o sistema encerra a sessão. Se o pagamento for aprovado, será realizada a transferência de energia da bateria do carro para o eletroposto. O sistema verifica se a energia foi totalmente transferida. Caso não tenha, a transferência continua. Caso a energia tenha sido totalmente transferida, o usuário retira o conector plugado no veículo e devolve para a base. O sistema encerra a sessão no totem e exibe a mensagem de finalização da operação, e assim encerra a operação de venda. Quanto à arquitetura do sistema, a nossa solução adota um modelo de comunicação cliente-servidor, e nesse modelo, tanto o totem, que vai ser responsável pela interação física através de uma tela touchscreen, e o aplicativo móvel vão funcionar como os clientes que vão se conectar com um único servidor central. Esse servidor será o coração do sistema, encarregado de acesso ao banco de dados, processamento de pagamentos, mediar informação entre os clientes e as estações, calcular as cotações de energia e outros dados dinâmicos da lógica de negócio. E para organizar o código do nosso sistema, visando uma evolução consistente, a gente... Então, na camada de model, vai ser a parte responsável pela lógica de negócio e os dados da aplicação, incluindo a interação com o banco de dados. Na camada de visão, view, vai ser responsável pela apresentação e interface com o usuário. Então, os dados do modelo e as informações. Na parte de implementação do software, utilizaremos dois, um para o totem e um para a aplicação mobile. No totem, o desenvolvimento da linguagem será em C++ e contará com um microcontrolador da família STM32, responsável pela interface da tela sensível e pelo circuito de potência do carregador. Será utilizada a distribuição do sistema real-time operacional fornecida pela própria ST, e as classes do sistema seguirão um padrão de projeto baseado em estados de máquina. Já no desenvolvimento mobile, será utilizado o framework Flutter, que utiliza a linguagem de programação Dart. O projeto utilizará dois padrões para garantir a organização e a manutenção do código, o repository e o observer. Já no back-end, será utilizada a linguagem de programação Elixir, escolhida pela sua autoescalabilidade, tolerância a falhas e facilidade na manutenção. A integração entre Elixir e o banco será feita com auxílio de bibliotecas como Ecto, que facilita o mapeamento de manipulação de dados. Para garantir a qualidade do sistema ao longo de todo o seu ciclo, adotaremos um processo estruturado de testes de software, com foco em testes automatizados escritos em Dart utilizando o pacote teste. Durante o desenvolvimento, vamos aplicar testes unitários baseados na abordagem TDD, que consiste em escrever os testes antes da implementação, a fim de validar unidades de código isoladamente, como os métodos e as classes. Essa estratégia permite detectar falhas precocemente e garantir que funcionalidades críticas, como o cálculo de tarifas e a lógica de transações, funcionem como o esperado. Além disso, realizaremos testes de integração para assegurar que diferentes módulos do sistema, como APIs da Enel e de sistemas de pagamento, se comuniquem corretamente. Por fim, executaremos testes de sistema que simularão fluxos completos de uso, como a autenticação de usuários, cadastros, transações em diferentes horários, tarifários, enfim. Esses testes, realizados em condições semelhantes ao dos ambientes produtivos, vão permitir identificar problemas decorrentes
da interação entre componentes e validar a robustez dos sistemas em cenários cada vez mais. Então, no cenário principal de teste do nosso aplicativo, o motorista cadastra o veículo na plataforma, acompanha as tarifas de energia num tempo real, compra energia durante um período de tarifa baixa e, em outro momento, vende parte ou toda essa energia num horário de pico. E o sistema precisa atualizar o saldo do usuário, calcular o lucro da transação, verificar a disponibilidade de postos de recarga no mapa e se comunicar de forma segura com as APIs de recarga e dos veículos. Como etapas para esse teste, a gente tem a autenticação, em que o usuário vai fazer login ao cadastro e a gente busca ver o funcionamento correto da autenticação e a segurança dos dados. Visualização e configuração, em que são acessadas as informações atualizadas de tarifa, histórico de transações e postos próximos, que pode configurar também limites e alertas de compra e venda, e a gente busca ver a integração com as fontes de dados e a personalização do sistema. Compra de energia durante tarifa reduzida, que envolve comunicação com a API dos postos, atualização de saldo e verificação de custos. Venda de energia em horários de pico, em que é calculado o lucro líquido e registra a transação no histórico. A atualização do dashboard, que após as operações, o painel exibe saldo, lucro, histórico e relatórios gráficos numéricos para verificar com clareza a integridade das informações. E uma simulação de falhas, com testes com falhas, e que devem acionar mensagens de erro e tentativas automáticas. A execução dos testes será feita num ambiente de staging, com múltiplos usuários e alta demanda. Os logs vão monitorar o comportamento e o ciclo de teste é integrado ao CI/CD, permitindo correções rápidas. Numa etapa final, a versão candidata passa por teste de regressão, desempenho e segurança. Os usuários reais vão participar dessa fase de aceitação para validar requisitos de negócio e usabilidade. Letícia aqui. Eu vou falar sobre a manutenção e a evolução do sistema. No Atlet, o processo é focado em evolução, porque a gente faz uso do método de desenvolvimento incremental, que é mais alinhado com a natureza interativa com que o software se desenvolverá. E quando o sistema estiver estabilizado, não ter mais incrementos de funcionalidades ou novos requisitos, a evolução do software será substituída pela manutenção, com o objetivo de melhorar a qualidade interna e externa do sistema, além de sanar possíveis defeitos conforme a ordem priorizada pelos stakeholders. A manutenção do Atlet possuirá métricas para monitorar de forma contínua as propriedades do sistema, e essas propriedades estão nessa tabela, como o acoplamento, o CBO, que é o número de dependências entre classes ou módulos, ou o tamanho, lock, quantidade de código ou componentes do sistema. Com isso, frequentemente será avaliado o desempenho das ações de desenvolvimento, servindo de guia para um deslocamento de recursos de manutenção de forma embasada. Agora eu vou apresentar o protótipo do nosso aplicativo. Então, a primeira tela que aparecerá para o usuário será essa tela de login. Clicando em criar conta, o usuário vai conseguir preencher os dados pessoais dele. Também ele vai conseguir cadastrar a forma de recebimento do dinheiro, tanto em Pix, selecionando o tipo de chave, tanto em conta corrente. Também vai cadastrar um novo meio de pagamento, informando os dados do cartão. E clicando em salvar, o aplicativo vai criar a conta e vai redirecionar novamente para a tela de login. Então, colocando o e-mail e a senha e clicando em acessar, o usuário vai conseguir escanear o QR Code ou digitar o código do eletroponto manualmente. Caso o usuário queira digitar manualmente, clica no botão digitar código, informa o código do eletroposto e clica em OK. Vai aparecer aqui uma mensagem falando que o veículo foi conectado com sucesso. Clicando aqui no botão ir para o menu inicial, aparecerá essa tela de menu onde contém as informações sobre o modelo do veículo, sobre o totem que o veículo está conectado, o valor do quilowatt-hora, a porcentagem de bateria disponível para uso, a porcentagem de bateria disponível para compra e a porcentagem disponível para venda. Caso o usuário queira comprar a energia, então ele consegue selecionar a quantidade desejada, e se por um acaso ele colocar uma quantidade que excede o limite, o aplicativo vai informar que o valor é inválido e vai pedir para o usuário tentar novamente. Então, colocando uma quantidade dentro do limite e clicando em avançar, vai aparecer essa tela de resumo da compra, com as informações do veículo, do eletroposto e da recarga. Clicando no botão selecionar meio de pagamento, o usuário vai conseguir selecionar qual método de pagamento ele vai escolher.
Clicando em pagar, ele vai digitar a senha, vai confirmar e vai aparecer essa tela. Caso o usuário queira interromper a recarga, então vai aparecer essa mensagem perguntando se ele realmente vai querer concluir essa operação. Se ele quiser interromper, ele vai clicar em sim, interromper, e aparecerá essa mensagem onde informará que a transferência de energia foi interrompida. Clicando em concluir, o aplicativo retorna para o menu inicial. Caso o usuário coloque a quantidade desejada dentro do limite, clique em avançar e não interrompa a transferência de energia, o aplicativo vai redirecionar para essa tela de status sobre o progresso da recarga e vão ter os seguintes botões: finalizar carregamento e ocultar a atividade. Se o usuário quiser finalizar o carregamento pela metade, então vai aparecer essa mensagem de transferência de energia completada parcialmente. E se ele não interromper e esperar 100% da bateria ser carregada, então aparecerá essa mensagem falando que a transferência de energia foi completada integralmente. Clicando em concluir, o aplicativo vai retornar então ao menu inicial com as informações já atualizadas. Caso o usuário queira vender a energia, ele também vai conseguir selecionar a quantidade desejada e também será avisado caso ele coloque um valor que excede o limite. Também vai aparecer esse resumo da venda. Ele vai conseguir também selecionar um meio de recebimento do dinheiro, se é para conta corrente ou por Pix. E clicando em confirmar, vai aparecer essa tela onde ele consegue também interromper a transferência de energia. Caso ele não interrompa, vai aparecer essa tela sobre o status da transferência de energia. E se ele esperar até 100%, aparecerá essa mensagem falando que a transferência de energia foi completada integralmente. E as informações vão aparecer atualizadas já aqui no menu inicial. Além disso, temos alguns campos aqui sobre o histórico de preços, clicando em dados, sobre o suporte. Caso ele queira abrir alguma solicitação, ele consegue escrever aqui e solicitar. Além disso, também tem um perfil, onde tem um menu aqui onde ele consegue atualizar aqui, alterar os dados dele, pessoais, o meio de pagamento, o meio de recebimento, meus veículos, o histórico da compra e da venda, os locais favoritos, os eletropontos marcados como favoritos, configurações do sistema, termos e condições de uso e política e declaração de privacidade e caso ele queira sair da conta dele. Então, caso ele clique aqui nos meus dados, aparecerá aqui esse campo de perfil onde ele vai conseguir alterar esses campos. Caso ele queira também gerenciar os meios de pagamento, ele consegue colocar aqui um novo meio de pagamento. Caso também ele queira alterar um meio de recebimento, ele consegue também colocar aqui um novo meio de recebimento. Se ele quiser também gerenciar os veículos dele, ele consegue. Então ele consegue também colocar um novo veículo, informando aqui os dados do veículo. Ele também consegue verificar o histórico de transações e também verificar o comprovante da transação. Nesse menu, ele consegue verificar também os locais favoritos. Então, ele consegue colocar aqui quais eletropostos que ele marcou como favoritos. Também tem as configurações do sistema, onde ele consegue habilitar as notificações, o idioma. E também aqui ele pode verificar os termos de uso e a política e declaração de privacidade. E caso ele queira sair da conta, ele clica aqui e o aplicativo redireciona novamente para a tela de login. Essas foram nossas referências para o desenvolvimento do projeto e muito obrigado pela atenção.